Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira, dia 15 de julho. São 19 horas e 31 minutos. O tema do nosso discurso hoje é mãos que não prosperam. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem tantas pessoas que nós temos visto nessa nossa caminhada, nessa nossa trajetória de 60 anos de experiência no Evangelho. Pastor, o senhor tem 60 anos no Evangelho? Não, relaxa, gente. É 30 meu e 30 dela. Aí dá 60. Sou novinho, tenho... Deixa quieto. Deixa eu falar. Tem tantas pessoas que têm uma inteligência tão grande que eles poderiam estar bem mais lá na frente. Mas infelizmente existe um mal, uma praga que trabalha na mão do homem. Você sabia que na mão direita tem a autoridade? Você sabia que para você mudar a história, você não basta só a palavra. Você tem que rabiscar alguma coisa. Você tem que assinar alguma coisa. Você vê o povo arabiano. Eles são os donos do petróleo, não é? É o maior poder que tem sobre o petróleo. Se eles dão uma rabiscada lá no papel lá, muda o planeta todinho. É onde a gasolina aumenta, onde o álcool aumenta isso, aumenta aquilo. Por quê? Porque a mão deles são próspera. Cita para mim um judeu miserável. Não tem. Não tem. Porque Deus determinou que a vida desses homens, dessa nação, ia prosperar. Mas só que o Senhor Jesus, na sua caminhada, porque o Senhor Jesus, ele veio para trazer prosperidade para você, não foi? Não. Ele veio te ensinar como prosperar. Ele disse assim, ó: eu vim para que tenham vida e a tenham. E como que você vai ter vida? Como que, você vai ter abundância? Quando você passa a ter o quê? Vida. Se eu não tenho, como que é que eu tenho vida, pastor? É quando eu começo a ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Quando você começa a se relacionar com o Senhor Jesus, o que acontece? Você começa a entender as coisas. Aquilo que você não entendia, você passa a entender, porque o Espírito da verdade, ele começa a revelar para você. Você sabia que o homem e a mulher não se conhecem? Você se conhece? Você se conhece? Você se conhece? E você, minha filha? A gente não se conhece. A Bíblia diz que no meio de 12 discípulos, um ia fazer o quê? Trair. E outro ia negar. Ele sabia que ele ia fazer isso? Judas sabia que ia trair? Pedro sabia que ia negar? Não. Então, já que nós não sabemos quem é nós, e nós não queremos ser aquilo que Deus não quer que a gente seja, não tem nada melhor do que você se relacionar com quem pode falar o futuro para você. Tem pessoas que estão procurando o futuro nas cartomantes. Tem pessoas que estão procurando o futuro lá atrás, meu filho. Lá, procurando o futuro nas cartas de tarô. Na revelação. Ai, eu quero
Tem nada hoje. Deus não entregou nada para ninguém aí, não. Ó a gana. Para querer saber o quê? O futuro. Mas se tem o Espírito da verdade que pode te falar toda a verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos levaria a toda a verdade. Vamos lá, que verdade é essa? Tudo que é verdadeiro. Poxa, o tema do discurso hoje, as mãos que não prosperam. Por que minha mão não prospera? As pessoas não se questionam. A pessoa não julga. Ela não está nem aí, ela trabalha que nem um animal. Trabalha 12 por 40. Não sei nem se existe isso. Trabalha 12 por 50. Na lei ele tem que trabalhar 8 horas por dia. Mas o cara trabalha 12 horas por dia. Mas o cara não tem prosperidade. O cara não tem desenvolvimento na vida financeira dele. Na vida financeira dela. O que ela tem que fazer? Senhor, o que está acontecendo? Fala comigo. E Deus, ele vai falar. Você já ouviu falar de um homem chamado José? José do Egito? A Bíblia diz que Faraó era o maior poder econômico naquele país. Ele dominava o mundo, o Egito. Mas só que uma certa feita, o Todo-Poderoso do Egito teve um sonho com 50 vacas magras e 50 vacas gordas. Não foi? Não foi? Foi. Não foi, Jane? Foi. Não foi, cara? Foi, não. 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Vocês têm que ficar focados. E ele não sabia o que significava aquilo. Ele chamou os seus mestres, os seus magos, os seus adivinhos, e eles não souberam orientar. Só um em todo o planeta tinha a sabedoria para poder revelar aquilo. Que era quem? Não era José. Deus. O Espírito Santo. Não era José. O Espírito Santo. Não é o homem que revela, pessoal. É o Espírito Santo. E ele fez o quê? Ele orientou o Faraó. Faraó, vai ter 7 anos de prosperidade na tua mão. Mas também vai ter 7 anos de miséria na tua mão. A tua mão vai ser uma mão pobre, uma mão miserável, uma mão que não prospera. E ele orientou: eu te aconselho que você pega o homem sábio para poder administrar os 7 anos, para que os próximos 7 anos sejam o quê? Bem sucedido de miséria. Os 7 anos de miséria seja bem sucedido. E Faraó falou o quê? Acaso eu encontraria um outro que não seja você, José, que tem o Espírito dos deuses? O Espírito Santo não era revelado como Espírito Santo naquela época, porque era uma época bem longe. Então era o Espírito dos deuses, eles acreditavam. E foi entregue para José. Olha só o que é um homem que tem uma mão próspera. Foi entregue para José todo o poder do Egito. A Bíblia diz que Faraó deu tanto poder para aquele homem que Faraó só tinha mais poder do que ele quando ele fazia o quê? Quando ele sentava no trono. E o Faraó estava andando na rua lá, era igual José. José tinha a mesma autoridade. Então José, ele usou a sabedoria do Espírito Santo e prosperou o Egito. Ele comprou
todo mundo para Faraó. Ele comprou todo o Egito para Faraó. Ele comprou o mundo para Faraó, porque ele era o único que tinha prosperidade. De repentemente, você não sabe, mas Deus ele vai te dar um poder, uma sabedoria, um entendimento, uma visão, uma grandeza. Você que tem um coração bom, um coração verdadeiro, um coração que realmente quer agradar o Espírito Santo, para poder mudar a história. Então, muitas pessoas têm vivido uma vida mirrada, uma mão mirrada, seca. O que cai na mão dela não prospera. Eu estava vendo um vídeo de um garoto novinho, ele falou, vou mostrar para vocês como é que prospera, como é que ganha dinheiro. Ele pegou 2 contos, R$2, foi lá, comprou, aí depois foi lá, comprou, no final do dia, ele estava com 100 e poucos reais, ele tinha feito uma refeição maravilhosa, tomou seu café da manhã, seu café da tarde, e ainda sobrou 100 e poucos reais, assim, uns 150 reais, com R$2. De manhã até a tardezinha. Eu não acredito que ele ficou 8 horas trabalhando. Então isso é uma pessoa que tem o quê? Sabedoria de Deus. Às vezes você acha que você não tem prosperidade. Não é que você não tem prosperidade, é você que não está sabendo administrar o que você tem. Você acha que prosperidade é ter milhões. Prosperidade é você organizar o que você tem. Outrora eu ganhava uma quantidade de dinheiro muito grande, mas eu não sabia administrar esse dinheiro. Aí chegou a Rose, a pastora Rose, com a sabedoria, me foi ensinando. Hoje eu sei administrar um pouquinho. E com um pouquinho eu faço o que eu não fazia quando tinha o quê? Um monte. Porque o segredo não está no montão, o segredo está no que você vai investir. E se você não souber investir a tua ideia, a tua sabedoria que Deus dá para você, você sempre vai viver uma vida miserável, uma vida sem prosperidade. Você pode ver, eu conheço um cara, eu não posso falar o nome dele não, que é Gabriel? Gabriel conhece. Posso falar não? Eu vou falar. Camarada falou, um colega meu queria um dinheiro emprestado. E ele foi até esse meu amigo. E o meu amigo falou assim, rapaz, o cara falou, orientou ele não pegar o dinheiro. Não, mas eu quero que eu vou investir nisso, vai crescer. Rapaz, eu conheço gente que ganha 10 mil reais, está enrolado comigo. Poxa, se tu ganha 10 mil reais, para que você vai querer pegar dinheiro emprestado, gente? É falta de quê? Sabedoria. Uma pessoa que ganha 10 mil reais está enrolado porque pegou dinheiro emprestado. O cara pegou dinheiro emprestado. O que aconteceu? Se enrolou, está devendo até hoje. Está devendo até hoje. Não sei nem se conseguiu pagar, porque eu nem me envolvi com aquilo. O segredo é você ter a sabedoria do Espírito Santo. O conselho que eu estou dando aqui é para quem? É para os que buscam a Deus. O conselho que eu estou dando aqui serve para todos? Serve para você que está buscando a palavra de Deus, a direção de Deus. O Senhor Jesus, ele veio para que você tenha o quê? Gente, falei agora 2 minutos atrás. Vida! E a tenham em... E como que você vai ter vida em abundância? Quando você se relaciona com Deus. Jesus não veio para te dar dinheiro. Jesus não veio para te dar carro. Jesus não veio para te dar casa. Tá? Esquece isso. Jesus veio para te ensinar. E como que Jesus vai te ensinar nos tempos atuais? Usando quem? Usando o Espírito dele através dos servos dele.
É a palavra. Sozinho você vai conseguir decifrar isso daqui? Precisa de alguém que possa revelar o que está escrito. E tem que falar de uma forma que se... Como é que se fala? Adequa? Adequar a sua vida. Se eu falar em uma linguagem mais sofisticada, você... O que ele falou? O que eu tenho que falar na medida da tua vida? Pegou a visão? Se eu falar um pouquinho mais alto do que você entende, você não vai entender nada. Se tivesse aqui mestres, juízes, advogados, eu estaria falando assim? A minha postura seria mais o quê? Mais o quê? Mais nobre. Não poderia ficar falando errado, né? Nós, vós, não é? Mesmo o pastor sendo analfabeto, o pastor sabe falar. Eu tenho que falar na medida que você possa entender. Lembra de ontem eu li? Jesus falou, muitas coisas, foi ontem, Rosa, que eu falei isso? Muitas coisas eu tenho para vos falar. Eu não falo ainda porque vocês não estão preparados. Se eu falar, vocês vão... Ó, o bispo vai vir dar aula. A aula dele não é igual à minha aula. A aula dele é mais alta do que eu possa orientar. Porque aí você já vai estar falando com o mestre. Como você vai estar ouvindo o mestre que entende tudo da teologia. Aí por isso que vocês ficam, eu não entendi nada. Aí fica o cidadão ali, eu não entendi nada que ele falou. Aí fica a Jane, eu não entendi nada. A Clara, eu não sei nem o que ele falou. Por que você não sabe o que ele falou? Porque ele não falou no seu nível. Ele falou em um nível de autoridade. Mas se você não se ver como autoridade, você não entende o que é autoridade. É por isso que muitas das vezes a mão está o quê? Mirrada. A tua mão tem que estar próspera. Amém? Amém. Olha só o que diz aí lá no livro de Lucas. Jesus gostava de contrariar os inteligentes da época. Jesus gostava de confundir a cabeça dos mestres. Você quer? Eu vou te ensinar um negócio que isso vai servir para você desenvolver sua comunhão com Deus. Você quer aprender as coisas de Deus? No dia que você reconhecer que não sabe de nada, você aprende as coisas de Deus. Agora, enquanto você ficar batendo na treca, eu sei, eu já aprendi, ele não te ensina nada. Agora, quando você falar, Senhor, me ensina a sabedoria revelada. Me ensina a verdade revelada. O que é a verdade revelada? É a palavra de Deus. Olha o que diz aqui, ó. No 6:6. Lucas 6:6. Diz assim, ó. Aconteceu que em outro sábado, Jesus entrou na igreja e começou o quê? Ensinar. Sinagoga é igreja, tá? Que era grande, a sinagoga é a igreja. A igreja é um lugar de ensino, né? Uma sala de aula. Começou a ensinar. Você vê, Jesus ensinava. Jesus, ele ensinava o povo a palavra de Deus. Estava ali um homem que tinha o quê? Mão direita mirrada. Por que especificou a mão? Porque é a mão da autoridade. É a mão forte.
Deus, quando ele olhou o povo dele, o clamor aumentou do povo dele. Ele olhou para o Egito e viu o povo dele escravizado 400 anos na mão de quem? De Faraó. Ele arrancou o povo dele de lá, ele libertou o povo dele de lá com mão o quê? Com mão forte. Você tem que ter mão forte. O que é uma mão forte? É uma mão produtiva. É uma mão que aonde coloca, prospera. Aonde põe, prospera. Amém? Amém. Se ela escreve um projeto, o projeto é bem sucedido. Amém. Se ela escreve uma ideia, a ideia é bem sucedida. Se ela escreve o projeto da vida dela, esse projeto é bem sucedido. Eu escrevi o projeto da minha vida sentimental. Pastor, é financeira hoje. Relaxa, eu estou só chegando lá. Eu escrevi tudinho. Como eu escrevi, aconteceu. E é verdade, pessoal. Você tem que aprender a escrever a tua história. Quem já viu aquele filme Reescrevendo a História? É um filme, Reescrevendo a História. O que eles fazem? Eles fizeram? Eles mudaram a história. E Satanás quer mudar a tua história. Deus, ele te escolheu para você triunfar. Mas o Satanás, ele quer que você o quê? Vive uma vida desgraçada, uma vida mirrada, uma vida bagunçada, uma vida desorganizada, sentimentalmente, espiritualmente, na saúde. A saúde fica que nem ioiô, sobe e desce, sobe e desce. Você nunca tem uma saúde estabilizada. Você nunca tem uma mente estabilizada, é uma mente conturbada, é uma mente sem ideia, é uma mente sem propósito, é uma mente sem visão. Por quê? Porque tem uma entidade do mal causando conflito na tua cabeça. Você não sabe se quer preto, se quer amarelo. Já viu aquela pessoa quando chega no guarda-roupa e fala assim, gente, eu vou usar vermelho, eu vou usar preto. Ele não tem definição, é assim tu, cara. Rio? Ele não sabe, acho que eu vou usar hoje preto. Acho que eu vou usar vermelho. Porque ela é confusa no que ela quer escolher. Eu não, chego lá, pego a camisa, é uma. Homem não tem problema, homem já chega lá, é uma calça para 366 dias do ano, né? 5 do ano. Eu tenho um bocado de calça, mas eu só uso essa. A bichinha tá, pela misericórdia, se apagando. Por quê? Porque o homem não tem muita preocupação com isso. Você vê, os empresários sendo inteligentes, eles investem em roupa de quê? De mulher. Porque mulher é o quê? É caro. As coisas das mulheres é caro, não é? Tu vai lá comprar uma lingerie, 500 conto. Tu vai lá comprar uma roupa de grife, 5.000 conto. Aí tu vai comprar a calça do cara lá, uma calça da Taco, 300 conto. Baratinho, não é? Você vai comprar uma camisa do Jacaré pro cara lá, 100 conto. Agora vai comprar uma roupa da mulher. Vai comprar um ouro pra mulher. Não é? Os camaradas sabem que mulher investe nisso. Você pode observar. Os comerciais, eles batem mais para mulher do que para homem. Mulher e criança. Vai comprar um sapatozinho de uma criança para tu ver. Sapatinho de tamanhozinho assim, ó. Caro. Porque os caras sabem aonde investir. Você tem que saber aonde você tem que investir. Você está investindo em quê? Você é bom para vender água. Ah, eu vou vender bala. Pô, você é bom para vender água, cara. Você é boa para poder fazer, como é que está o nome daquilo que faz? É manicure, né? Manicure. Invista nisso, se aperfeiçoa nisso. Você tem que saber investir naquilo que você gosta e ama. Porque quando você ama, você vai dar o melhor. Por causa de que você investe na obra de Deus? Agora eu vou falar um negócio para vocês. Você investe na obra de Deus? Você não investe com dízimo,
com oferta, com tempo, não é? Frio, sol, chuva, tu tá lá investindo. Mas tu ganha o quê? O que tu ganha? Tu não vê Deus. Que dia que tu viu Deus? Que dia que tu viu o Espírito Santo? Mas tu não tá aqui todo dia, cara. E aí, tu ganha o quê? Tu nunca parou pra pensar nisso, não? Bora, gente, fica meio rindo pra mim. Pergunta. Por que você volta todos os dias? Por quê? Por que, Clara, tu volta? Pergunta logo pra mim. É tu mesmo. Bora! Por que, Jana, tu volta? Eu também gosto. Gente, eu invisto na obra de Deus, Deus me dá paz. Sou amada. O pastor é faca na caveira, mas ele ama. A pastora é faca na caveira, mas ama. Sou bem tratado. Sou acolhido. Não sou julgado. Sou ensinado. Recebo educação. Quando eu respondo, o pastor, ele é brabo. Passo a ter propósito. Na direção que você não. O que não estava dando certo passa a dar certo. É você que não gosta, não quer falar. Você não gosta de dar o testemunho. Ó, pastor, Deus está abençoando. Aí quando a gente parar de orar, você fala, não para não. Você tem que aprender. Você tem que aprender, pessoal. Quando a pessoa perguntar para você, por que você vai para a igreja todo dia? O que tem lá? Mas se vão ficar calados. Sabe que eu nunca parei para pensar? A tua vida é... Quanto tempo que você tem aqui, Jane? Fazer um ano. Né? Vai fazer um ano. Um ano atrás, tua vida era melhor agora, era melhor antes ou agora? Agora. A tua vida, minha querida, quantos anos? 7 anos, né? Vai fazer 3. 3 anos. Como é que era você? Como é que era a Thaís? Eita, Jesus, misericórdia. Traduzindo, sem propósito, uma pessoa triste, só chorava, não acreditava em nada. Meu Deus. Quem era a Thaís? Hoje vocês têm segurança, hoje vocês falam com segurança, hoje vocês sonham, hoje vocês têm um propósito e vocês pagam tão pouco para o que vocês recebem de graça. Tão pouco. Se você se lançasse mais, mais ele daria para vocês. Por que o pastor ele parou a vida dele, o pastor Ivanildo e a pastora Rose, a vida secular deles para poder servir o povo de Deus, para servir a Deus, para ser servo de vocês? Pelo que Deus fez, deu família, deu propósito, deu paz. Tem gente aí que daria qualquer coisa por um pouco de paz. Tem gente aí agora que está perturbado, porque perdeu 1 bilhão, 3 bilhões, mas ele queria paz, ele perderia tudo para um pouco de paz, uma direção. E este homem vai receber uma direção de Jesus. A mão dele estava mirrada, a vida dele estava mirrada. Olha o que diz aí, ó. Aconteceu que em outro sábado, Jesus ensinando na sinagoga, entrando na sinagoga, começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. 7. Os escribas, isso aqui é os mestres, os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem
de que o acusar. Você vê, o capeta do demônio, do Satanás, dos fariseus, eles não queriam ouvir a palavra de Deus. Eles queriam uma brecha para prejudicar Jesus. Então, às vezes as pessoas se aproximam de você, não é para poder te ajudar. Elas querem uma brecha para te prejudicar. Pra te atrapalhar. Para te atrapalhar. É por isso que você tem que aprender o quê? Fechar a boca. Fecha a boca. Fecha a boca para comer também, porque às vezes você come pra caramba, né? Os que não pensa. Quando você come muito, você não pensa. Quando você come muito, você fica muito carnudo. Sabia disso não? Para de comer um pouco, você vai ver. Passa a fazer jejum. Quem está fazendo jejum? Tem que fazer jejum, pô. Vai fazer jejum na gritaria, brigando, dando tapa no filho, gritando. Vai pra lá! Larga isso! Que jejum é esse? Jejum da guerra? Jejum tem que ser suave, pessoal. Você tem que estar no espírito. Não significa que você tem que ficar lendo a Bíblia toda hora, em oração toda hora, fazendo as tuas tarefas, mas no espírito. Senhor, me dá uma direção. Senhor, me dá uma direção. Senhor, fala comigo, fala comigo. Tu não vai ouvir nada durante 21 dias, mas pelo menos Deus ele vai ouvir você falar. Passou os 21 dias, não foi batizado com o Espírito Santo, vou desistir. Ué, é perseverança. Tendes necessidade de perseverança. Você pode observar. Você quando começar a fazer jejum, você vai ver que você vai ficar mais focado, mais entendido. A carne já não vai ter tanto domínio sobre você. Se está tendo, é porque o teu jejum, sei lá, hein? Amém? Aí diz assim, ó. Eles queriam prejudicar Jesus. No 8. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem de mão ressequida. Você está vendo? Deixa eu explicar uma coisa para vocês que às vezes vocês não entendem. Você quando é batizado no Espírito Santo, você recebe um poder chamado discernimento de espírito. Quem sabe o que é isso? O discernimento de espírito, quando as pessoas elas chegam para conversar com você, você não enxerga a pessoa em si, você enxerga o que está por trás dela. Isso é forte, né? Você vê o que está dentro da essência dela. É assim que acontece. Então Jesus ele viu o que estava na essência daquelas pessoas. Ele ouviu os pensamentos daquelas pessoas. E mesmo você não falando nada, você mostra qual é a tua intenção. Isso se dá o nome de discernimento de espírito. Esse é o poder que Deus dá para aquele que realmente está conectado com Ele. Só que Satanás também, esse desgraçado, ele também dá essa ideia para tentar mostrar para certas pessoas que ela está sendo guiada pelo Espírito Santo. E não é o Espírito Santo, é o enganador. Tem pessoas que falam assim, olha, eu acho que é isso. E acontece mesmo. Porque quem foi que causou? Foi o próprio mal. Então você tem que pedir a Deus discernimento, direção. Deus, eu posso investir nisso daqui? Se eu investir nisso daqui vai dar certo? Deus, ele vai falar para você. Ele vai falar para você. Ele pode não falar em voz altiva, mas ele vai te dar percepção. Você vai ter entendimento, você vai ter certeza. Como que eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar a tua vida? Vocês vão botar 1 milhão aqui agora, não vai? Na hora da oferta? Não. Porque eu estou lendo para você a palavra de Deus. Aleluia. E ela não pode falhar. Ela não pode falhar. Se ele me orienta a ler que você vai prosperar, vai prosperar. Agora, se você vai ajudar a obra dele ou não vai, isso aí já é um problema seu. Amém? Amém. Então, Jesus,
disse. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse ao homem da mão ressequida: levanta-se. Olha só, para ter uma mão próspera, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Levantar. Você já ouviu falar da história de Neemias? Quem já ouviu? Na íntegra. A Bíblia diz que a cidade estava podre, queimada, sem prosperidade. A Bíblia diz que chegou uma notícia para Neemias. A primeira coisa que Neemias fez foi o quê? Não, ele sentou. Para você aprender, você tem que fazer o quê? Sentar. E você vai ouvir a voz de Deus. Para você conquistar, você tem que fazer o quê? Levantar. Neemias levantou, foi servir o rei. E ele servindo, trabalhando para o rei como copeiro, levando o vinho do rei. O vinho representa a alegria. Ele orou na mente e falou com Deus. E quando ele orou na mente dele, servindo o rei perguntou para ele: Neemias, por que você está triste? Ele ficou com medo, porque ele não poderia estar triste diante de quem? Do rei. Ele ficou com muito medo. E o rei insistiu: a tua tristeza é tristeza do coração. Você não está doente, é do coração. Aí ele aproveitou a ocasião. Ah, meu rei, rei vive para sempre. Como não estaria? O meu povo está vivendo uma vida miserável. A cidade do meu povo está queimada. E o rei perguntou o que ele poderia fazer. E ele pediu para o rei quanto tempo? 52 dias para resolver o problema. Em 52 dias, Neemias prosperou a cidade, levantou as muralhas da cidade. Esse mesmo Tiago Brunet, que eu falei para vocês, ele falou num discurso dele que com as empresas que existem, as melhores empresas de construção no tempo atuais, com toda a tecnologia, gastaria 500 e poucos dias para construir o que Neemias fez em 52 dias. Então foi um milagre que aconteceu. Mas Neemias precisou fazer o quê? Não. Sentar. E depois jejuar. E depois se arrepender. De que? Se quem pecou foi o povo. Por que Neemias tinha que se arrepender? Porque Deus levantou Neemias como líder. Mas não tinha governador lá? Não tinha lá os legisladores? Mas não, Deus não escolheu eles. Deus escolheu você. Às vezes tem um legislador, mas Deus escolheu você para mudar a história. Você sabia disso não? Escolheu um copeiro. Você sabe o que é um copeiro não? Copeiro é ele, os botiquinhos aí que fica limpando os copos nos restaurantes. Neemias era esse cara. Deus escolheu ele. Primeiro ele fez o quê? Sentou. Depois ele fez o quê? Jejuou. E depois ele fez o quê? Se arrependeu. Pediu perdão pelo aquele povo. Por ele e pelo povo. E depois ele fez o quê? Se levantou. E foi até onde? O rei. E o rei deu 52 dias para ele. A mão de Neemias ficou mirrada ou prosperou? Prosperou. Prosperou. Talvez você está sendo escolhido por Deus para fazer uma grande obra e não sabe. Porque Deus está dentro de você. Mas Deus ele só pode revelar a você quando você aprender a ouvir Ele. Judas sabia que ia trair? Não. Não.
só foi revelado para Judas que ele ia trair quando ele aceitou o quê? As 30 moedas para atrair quem? Jesus. O que entrou no coração de Judas? Um demônio, Satanás, o principal, entrou no coração dele. E o que entrou no coração de Neemias quando ele sentou? Olha, gente, fala com determinação. O Espírito Santo. E deu para ele o quê? Uma direção. E ele mudou a história. 52 dias. Tu faz o que com 52 dias? Faz nada. Se te dá um ano, quanto tempo tu tá aqui? Vai fazer 3 anos. Quanto tempo tu tá aqui? Eu vou fazer um ano. Um ano. Deus quiser. Já era para estar bem acelerado, não era? Com esse ensino pesado que nós dá para você, porque o ensino que nós dá para você não é ensino do povo, não, é ensino da parte alta. Pode perguntar a qualquer pastor aí que tipo de ensino. Esse tipo de ensino que o pastor Ivanildo, a pastora Dor dá pra gente, é ensino. A gente não dá papinha pra você. Já viu a pregação das crianças? Tu viu o que as crianças ouviram aqui na terça-feira? Nem tu entendeu. Mas eles entenderam. Você sabe por causa que você não entendeu? Porque você não sentou para ouvir. Você questionou. Quando você questiona, Deus tira o que era seu e dá para outro. É assim, simples e fácil. Jesus não podia curar ele, né? Vamos ver o que aconteceu. Levanta-se e venha para o meio. O que é sentar? Vamos lá, o que é sentar e vir para o meio? Jane. O que é? Se expor. E muitos de vocês não gostam de se expor. Aí esconde o pecado dentro de vocês, a mentira, a maldade. Tem que se expor. Se você não se expor, você não pode se libertar. Ah, eu não gosto de me expor. Então convive com a negridão que está dentro de você. Deus não expõe ninguém, não, né? Vai lá ler a Bíblia. Vai lá ler a Bíblia. Qual foi o primeiro malandro que ele expôs? Fala pra mim. Satanás. Ele não falou? Satanás causou uma rebelião aí no mundo espiritual. Joga esse desgraçado lá na terra. Pô, logo aqui, né, cara? Tanto lugar para jogar o cara, mas Deus sabia que nós tínhamos que ser provados. Caim matou Abel. Caim não. Eva comeu da fruta e deu para Adão. Expôs ou não expôs? Para o mundo todo. Até o dia de hoje. Caim matou Abel. Expôs, assassino. E vai embora. O filho olhou o pai pelado e falou para o outro irmão, o pai amaldiçoou. Expôs Cã. Expôs ou não expôs? Então, se você é aquele tipo de pessoa que gosta de andar camuflado, tu nunca vai ter uma mão próspera. Você nunca vai prosperar. Não vai, porque o Evangelho, ele foi criado para desmascarar nós, para revelar para a gente quem a gente de fato de verdade. Talvez você pense assim, poxa, eu não sabia que eu tinha mágoa. Mas quando você ouve a palavra de Deus, você vê, pô, eu estava com mágoa, eu estava magoado, eu estava com raiva, eu estava chateado. Não é? Aí você tá aí, o pastor não sabe de nada, mas ele tá pregando aqui, o Espírito Santo sabe, vá. Agora como é que ele sabe? Porque Deus sabe, e Deus não quer que isso fique dentro de você. Então se você
come uma comida estragada e conserva ela dentro de você, tu não vai conservar? Na hora tu me leva pro posto que eu tô morrendo. Me leva. Ou toma ali boldo, toma ali um chá pra jogar, ou mete o dedo na garganta e joga pra fora. Se você não jogar aquilo que impede a sua mão de prosperar pra fora, você não prospera, meu amigo. Às vezes o problema é tão pequenininho que você, quando tem entendimento, a Bíblia diz que Agar, ela largou o filho de mão porque ele não queria ver o filho morrer. E Agar era quem? A empregada de Sara. E o Ismael era filho de quem? De Abraão. Falei do cara, rapaz, que dá a canetada lá e muda o mundo. Os arabianos é ele. Mas ele pegou uma garrafa d'água, um pedaço de pão e mandou eles embora. Mas o cara não era poderoso de rico, mas ele só deu um pão e uma garrafa d'água. Vai embora, a gente não quer vocês mais aqui não. Quando chegou lá, no deserto, olha só o que a pessoa que não quer se expor. Agar largou o menino lá porque não queria que ele morresse na frente dela e ficou aqui a pá aqui. E o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor Jesus, que não era revelado ainda, falou: o que tu tá fazendo aqui, Agar? O menino tá com fome, tá com sede, não tem água. Agar, ó o poço aí do teu lado. O poço estava do lado dela e ela não? Por que não viu? Porque ela não quis se expor. Mas aí você lê o texto. O anjo veio por causa de quem? O menino. Foi de Agar? Foi do menino. O choro representa um clamor. E o clamor adentrou ao céu e o anjo do Senhor veio. Por quê? Porque o menino era filho de quem? E você é filho de quem? De Abraão. Não prospera porque você quer, Você não tem que contar o teu sonho para ninguém, mas as comidas podres que está dentro de você, você tem que se libertar dela. Você tem que jogar para fora mágoa, ressentimento, raiva, negridão, trauma, traição, tudo, desejo ruim, tudo. Senão você nunca vai prosperar. A Bíblia diz: aquele que oculta a sua transgressão jamais prosperará. Jamais prosperará. Você pode ser bom no que for, você pode ter uma mão talentosa, você pode ter sabedoria dos deuses, nunca vai prosperar. Vai viver uma vida miserável, uma vida amarrada. Por quê? Porque você não confessou o que tem que ser confessado. Não é forte isso? Você lembra que eu dei o meu testemunho? Enquanto eu não confessei, eu não desenvolvi. Você vê, eu estava vendo lá, estava trabalhando hoje lá em cima lá, né? Lá na parte superior. E eu ouvindo uma pregação minha e da Rose, que o pastor Júlio queria me indicar, né? Muito tempo. E eu amarrei, resisti. Enquanto eu não aceitei, nada desenvolveu. E sabe onde foi que fui entender que era para mim estar no altar? Em uma obra lá no Parque Fluminense, fazendo uma obra lá, o Espírito Santo me revelou, meu coração se encheu de alegria, E hoje eu estou aqui. Cumpriu-se ou não se cumpriu? Não era uma mentira aquilo que foi revelado para mim. Aí o Senhor Jesus, ele fez o quê? Mandou ele se levantar. Você precisa se levantar. Você tem que reconhecer que está caído. Porque o diabo, ele é um sedutor da mentira. Ele ilude as pessoas. A sensação de bem-estar,
ela tem enganado muitas pessoas. Aí ele diz: levanta-se e vem para o meio. E ele fez o quê? Se levantou e ficou em quê? Em pé. Em pé. 9. Então Jesus disse a eles quem? Aos fariseus: vou fazer uma pergunta para vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salva uma vida ou deixar uma vida se perder? 10. Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estende a mão. Vamos lá, calma. O que é estender a mão? É ajudar. Quando você ajuda a obra de Deus, aí você vai ver o que acontece. Quando você patrocina a obra de Deus, aí você vai ver o que acontece. Não acontece aí. Será que eu posso falar um pouquinho aqui de política? Não vai me atrapalhar não? Um pouquinho aqui. Não atrapalha não? Vou falar um negócio aqui. Os políticos, eles precisam de quê? Patrocínio. E quem é que patrocina eles? Povo não. É os empresários. Quando os empresários dão, o político faz o quê? Cresce. Faz o que tem que ser feito. E quando eles entram na gestão, aquele empresário é favorecido. Quando eles fazem algum pedido, ele vai ter o quê? O que o povo de Deus faz? Isso não me dá problema não, dá? O que eu acabei de falar, dá não, né? O que o povo de Deus faz? Quando é... Aí eu falei pra você, o que você está fazendo aqui todos os dias? Se você só dá. Mas é porque você não pensa, pessoal. No que você recebe? Paz, alegria, coração que estava conturbado, uma oração já não está mais, a cabeça que estava confusa, estava com uma dor de cabeça, uma doença, foi orado, foi curado. Né? O marido estava bruto, estava agressivo, a gente orou, o marido ficou em paz. Estava tendo uma confusão na família. Pastora Rose, ora aí que o bicho está pegando. A pastora Rose faz uma oração aqui, já está tudo bem. Pastora Rose, eu preciso receber um dinheiro tal, ora aí. Aí a pastora Rose ora, aí você não fala nada. Foi abençoada, mas ó. Aí o que Deus faz? Não vai poder te abençoar mais. É assim, quando você dá, você recebe, pessoal. Ele estendeu a mão. Muitos estão assim, ó. Estendendo a mão como? Até para apertar a mão, né? Como é que é? Vamos aqui. Não, abre a mão. Aperta a mão na pontinha. Eu odeio isso, cara. Eu não confio em você que gosta de fazer isso, ó. Quer me dar um aperto de mão? Ó. Ó. Seguro. Eu vou sentir a confiança em você. Esse negócio... nem mulher assim. Tu que gosta de apertar assim em pontinha de mãos, tem que mudar esse estilo, meu amigo. É aperto de mão seguro. Antigamente uma aliança era fechada através de quê? Aperto de mão. Aperto de mão. Confiança. Confiança. Pum. Hã? Como é que eu te conquistei, mulher? Não foi apertando desse jeito, não. Calma aí. Aperto de mão. Ih, conquistei a mulher, você vê. Foi num aperto de mão mesmo. E começou a pensar no Paraíba. Jesus. Começou a desejar o Paraíba e casou com o Paraíba. Apesar que eu não sou Paraíba, não. Sou daqui mesmo. Entendeu? Então, estendeu a mão. Jesus disse para ele o quê? E ele estende a mão. E ele fez. E não mais lhe foi A mão. E lhe foi restaurado a mão. Não é? Estende a mão, pessoal.
Estende a mão. Quer prosperar? O que faz uma pessoa prosperar? Sabe não, craque? Estender a mão? Quando você oferta. O que faz a minha vida ser conservada? É quando você dizima. E quando você quer conquistar alguma coisa? É quando você faz voto. Ana queria um filho, ela fez o quê? Voto. A mulher deu as 2 moedas que tinha, que era um salário, um dia de trabalho. Jesus falou que ela deu tudo o que? E tu acha que ela não prosperou? E o Senhor Jesus, ele diz o quê? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso. O que é provar? Hã? Como é que eu provei para ela que eu queria fazer parte da vida dela? Que eu queria casar com ela? Quando eu comecei a assumir ela. Como é? Assumir, dando conselho, orientando, ensinando, educando. Amém? Ela me educava, eu educava ela. Eu era muito ogro. Para falar aqui assim, eu só tenho 4 anos que eu tenho essa liberdade de... 4 não, 5, 6. Não, 6 anos. 6 anos. 30 anos de evangelho, a liberdade para falar assim, 6 anos. Então ela veio me educando o quê? Você 25 anos, vai fazer 25 anos de casado, então ela 20 anos ela me educando. De vez em quando ainda. A gente erra um pouco, né? A gente erra um pouco porque isso é normal. Aí, ó, no 11. Mas eles se encheram de fúria e discutiu entre Si. quanto ao quê? Quanto ao que faria com Jesus. Olha aí. Você acha que quando você patrocina a obra de Deus, você estende a mão para a obra de Deus, com a tua sabedoria, com a tua inteligência, com o teu braço, porque basta só dinheiro, só oferta? Não. Você tem que ofertar, mas também você tem que dar os seus braços. Quem é que vem aqui toda terça-feira fazer as coisas das crianças se não é as tias? Não é? E com alegria, né? A gente fica a gente deixa a história registrada. Isso aí é pra motivar você. Você tá tristinha lá, aí você clica lá no canal do pastor Ivanildo, que tinha 1000 inscritos, mais um saiu, aí eu tive que resolver o problema, botei mais um lá pra não perder o 1000, porque senão ia ser fraude, né? Poxa, ele anunciou que tava com 1000, mas só tem 999. Aí eu tinha que resolver o negócio, aí resolvi. Tá com 1000 lá. Eu vou descobrir quem que saiu. Eu tô achando que foi o Inácio que saiu para poder não fazer o 1000. Não foi tu? Foi tu, né, Thaís? Foi a Jane. Não, eu. Amém? Amém. Então, pessoal, você vê que é trabalho. Você tem que trabalhar. Você não vive uma vida miserável. Você não está sabendo administrar. Tem que aprender a administrar. E para com esse negócio que está faltando. Para esse negócio. Esse negócio não... Para de ficar pedindo para o homem. Peça para Deus. Para de pedir o homem. O que o homem vai te dar é o que Deus vai fazer ele dar. Então você tem que dar honra para quem? Para Deus. Vá a Deus. Todo aquele que pede, a Bíblia diz o que? Todo aquele que bate, a Bíblia diz que se abre. Tem que trabalhar, pessoal. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar o teu projeto. Qual é o teu projeto? Você tem projeto? Quem tem projeto aqui? Tem que trabalhar o projeto. Não é botar o projeto num pedaço de papel lá e esquecer. Às vezes você está dormindo 3 horas da manhã, a gente está trabalhando no projeto. Por isso que você se reclama. Poxa, o pastor tem insônia, não dorme não? 3 horas da manhã, 4 horas da manhã mandando vídeo, meu Deus. Quem é que fala isso? Thaís. Clara. Eu não, eu vejo. 3 horas da manhã.
Meu Deus, esse cara não dorme, não? Eu tenho que trabalhar, pessoal. Eu tenho que aprender. Você acha que eu vou chegar aqui e vou ensinar o que pra você? O que eu não sei? Tem que estudar. Olha lá, o computador tá ligado, ó. Olha lá, ligadão lá, ó, me esperando. E roda, já queimamos 2 já. Porque não aguenta. Não aguenta a gente, né? Já foi um notebook, já foi 2 computadores, os melhores, agora estão com aquele lá da Rose lá que tá arranhando lá, quase querendo apagar, desliga, liga, a gente bota pra trabalhar, tem que trabalhar pra Jesus. E tá lá, o trabalho tá em alta lá. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. A pastora Rose vai orar por você. Tem aqui o Espírito Santo nos